tarde, pessoal. Estamos aqui com mais uma edição do nosso Redcast. Tá? Hoje vamos tratar do tema uma visão sobre o ciclo de ataque ransomware, as ações que as empresas devem implementar no momento prévio, durante e pós-incidente. Estamos aqui hoje, eu, Clóvis, responsável pela área de RC, Igor. Boa tarde, pessoal. Sou responsável pela área de pré-vendas dentro da Red Belt. Marcos. Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Me chamo Marcos de Almeida, sou responsável pelo time técnico ofensivo aqui da Red Belt. Sou o gerente de Red Team. Thiago. Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sou o Thiago Caras, sou responsável pela equipe de CIEM aqui dentro da Red Belt. Primeiramente, gostaria de agradecer a Red Belt pela essa oportunidade. A gente está aqui dividindo essa mesa aqui com grandes nomes aqui da Red Belt. E é isso aí, Clóvis. Muito bom, pessoal. Ataque ransomware é um tipo de ataque que está fortemente divulgado, conhecido, e as empresas estão sendo fortemente impactadas. Dessa forma, nós estamos trazendo aqui para vocês, nesse evento, uma visão completa sobre o ataque. Ou seja, o que a empresa, quais são as melhores práticas que a empresa deve implementar num momento de uma situação normal, antes do incidente, num momento que o incidente ocorre, como ela deve responder a esse incidente durante a ocorrência do mesmo e após a restauração, a recuperação do ambiente e o retorno à operação normal, como a empresa deve proceder também. Nós, com base em informações de mercado, identificamos e compartilhamos com vocês aqui que uma área de segurança da informação, normalmente, ela deve possuir, no seu orçamento, dentro do seu plano diretor de segurança da informação, um orçamento equivalente a 15% aproximadamente do orçamento da área de tecnologia da informação. Tá? Empresas que orçam valores acima desses 15%, ou são empresas que atualmente estão com um nível de maturidade aquém do desejado e precisam correr atrás do prejuízo, tá? Ou a empresa ela está orçando um valor inadequado para assegurar a execução do seu plano, do seu PDSI. Tá? E, do outro lado, empresas que orçam valores abaixo desses 15%, em média, tá? Ou são empresas com nível de maturidade em segurança da informação já elevado, onde não precisam fazer grandes investimentos e trabalham mais na manutenção e atualização do seu parque, da sua estrutura de segurança da informação, melhor dizendo, tá? Ou são empresas também que não estão em linha, não estão orçando projetos adequados e convergentes com o seu plano diretor de tecnologia da informação e, consequentemente, com o plano estratégico da empresa. Tá? E também, numa situação normal, tá, a empresa, é recomendável que a empresa ela olhe para 3 pilares fundamentais da sua estrutura de segurança da informação. Tá? São os pilares pessoas, pilar processos e pilar tecnologia. Tá? A vulnerabilidade, todos esses pilares possuem vulnerabilidades. Tá? Então, para você trabalhar de forma assertiva e direta para minimizar, mitigar as vulnerabilidades de pessoas, você tem que trabalhar num programa de capacitação e treinamento contínuo. Tá? Você tem que capacitar devidamente a sua estrutura de segurança da informação, os profissionais que atuam diretamente voltados para esse tema, tá? E treinar de uma forma periódica e contínua todos os demais colaboradores da empresa. Tá? Adicionalmente, a empresa também deve trabalhar com estruturação dos seus processos. Tá? Por meio de normativos, elaborar os normativos para todos os seus processos, tá?
aprovar esses normativos no nível de alçada competente, de acordo com as políticas internas, tá? E também trabalhar com aplicação de tecnologias adequadas. Né? E tecnologias, elas têm que estar aderentes de novo, né, com o plano diretor de tecnologia da informação e com o plano estratégico da companhia. Né? Marcos, né, você atuando no time, no Red Team, quais são as melhores práticas que você entende que a empresa deve trabalhar, deve atuar no cenário prévio ao incidente, como ações proativas, ações preventivas a um ataque ransomware? Bacana. É extremamente importante você mencionar esses pontos, Clóvis, relacionado ao treinamento ali, por exemplo, do colaborador em si, porque a gente sabe que o principal vetor de ataque ali, né, de entrada de um ransomware, por exemplo, é através de um phishing, né? Então, por exemplo, se a organização ela não tem um treinamento adequado, né, para com esses colaboradores, eles acabam, por exemplo, clicando, né, nesses links maliciosos, recebendo esses e-mails maliciosos e acabam ali infectando a organização, né? Então, esse seria o primeiro vetor aí de entrada aí desses artefatos, né, maliciosos. Então, o ponto de entrada principal seria o treinamento, né, desses colaboradores para evitar o clicar, né, desses e-mails e etc. Ou seja, quando a gente capacita o colaborador, a gente acaba ali evitando o primeiro ponto, o vetor de entrada, que é o fator humano, né? É o fator humano. Muito bom. Inclusive, nós temos casos de mercado onde o ataque cibernético, né, por meio de um ransomware, Sim. Ele ocorreu por acessos indevidos de colaboradores. Isso, exatamente. Tem a questão do acesso indevido dos colaboradores, né? Quando, por exemplo, existe também a possibilidade de um insider também implantar esse artefato malicioso. Por isso que além do treinamento dos colaboradores quanto a phishing, etc., também conscientizar todos os colaboradores relacionados à segurança da informação e a importância, né, de não abrir e-mails, etc., não vazar informações da organização e etc., né? E um ponto bem importante, Clóvis, que você mencionou, é aquilo. As empresas, elas acabam tecnologicamente dando todo o suporte para os colaboradores. Mas essa questão da conscientização dos treinamentos mandatórios, seja ele via algum plataforma interna, ou seja, via palestras de pessoas que são do ramo, ele é muito importante nessa forma de entrada, de conscientização mesmo. Então, uma coisa que a gente vem fazendo aqui hoje é uma forma de a gente disseminar o conhecimento, disseminar a importância da segurança da informação para que a gente já consiga ter esse, vamos dizer assim, primeira linha de defesa, né? E é interessante também, porque quando a gente fala de conscientização, isso não vai só para o ambiente empresarial, né? A conscientização, ela é o dia a dia. Então, a pessoa se conscientiza usando a máquina da empresa e acaba se conscientizando usando o celular, a máquina da casa dela. Hoje está muito difícil a gente dividir o que é ambiente de trabalho e ambiente profissional. Então, muitas vezes, se a pessoa não tiver conscientização, ela pode, de repente, clicar num link na máquina da casa dela, sem querer enviar esse link para dentro da corporação, e aí pronto, ela teve as melhores práticas dentro da corporação, mas fora da corporação foi onde foi o gap de entrada dessa ameaça. Então eu acho que a questão da conscientização ela também é importante para mostrar para o colaborador que não é só uma política da empresa que está ali para atrapalhar a vida ou para seja. É uma política, na verdade, que ela tem que levar com uma cultura de vida. Assim como a gente entra no carro e põe o cinto de segurança porque sabe que é para proteger a nossa vida, a cibersegurança é igual. É para proteger o ambiente corporativo, é para proteger a sua segurança, a sua conta do banco, a sua conta do WhatsApp, os dados da empresa. Enfim, é uma cadeia inteira que a estrutura dela, a base dela, é a gente mitigar a maior vulnerabilidade que é o próprio usuário, né? Perfeito. E pensando também, né, nos outros pilares que a gente comentou, né, gostaria de saber, Thiago, né, qual que é a atuação de uma área de CIEM, de uma área de SOC, né, o Centro de Operação de Segurança, sigla em inglês, SOC, como que essas áreas atuam, né, de forma preventiva, quais são as ferramentas utilizadas e como são utilizadas? Perfeito. Uma coisa que sempre o pessoal pergunta pra gente é por onde começar, né?
Então, geralmente, eu tenho lá a minha solução de Fire, eu tenho a minha solução de EDR, tenho o meu WAF, mas por onde começar? Então, o ideal sempre é olhar para o que essas soluções já têm de alertas. Então, geralmente, quando o pessoal chega para a gente com essas demandas, a gente sempre enfatiza na questão, vamos olhar para o que já está sendo alertado. A gente tem uma solução de cloud, onde ela já nos manda algumas alertas do ambiente. Vamos correlacionar com outros eventos que tem dentro do próprio ambiente. E geralmente como é que a gente faz isso? A gente encaminha toda esse painel de controle para um único cockpit, vamos dizer assim, onde seria o CIEM, onde a gente consegue centralizar todos esses eventos, todos os logs e olhando sempre o ambiente. E uma coisa que a gente sempre faz, além de implementar, é testar. Então, o importante não é só a gente colocar lá a nossa sabedoria, a nossa experiência que a gente tem, nosso know-how, mas também testar, sempre estar testando, né? Então, isso é bem importante. Então, isso é muito importante mesmo, que é a integração das áreas de segurança da informação, né, com as demais áreas de segunda linha de defesa, né, trazendo uma terminologia do Instituto de Auditores Internos. Né, nesse momento aí, a área de controles internos pode realizar os testes, né, de forma independente para assegurar se os controles estão devidamente implementados e devidamente eficazes também, né? Se atendem àquele requisito. Perfeito. E nessa parte mais de tecnologia, a gente também tem os scans de vulnerabilidades, né? Aqui. Isso, tem nós aqui do time de Red Team, né? Nós também efetuamos toda a parte de análise de vulnerabilidades, né? Através ali do Vulnerability Assessment, né? Porque quando você faz o scan de vulnerabilidades, você tem um mapeamento completo de vulnerabilidades de todo o parque ali da organização. Então, geralmente, a maioria dos malwares, dos ransomwares e etc., eles utilizam já dessas vulnerabilidades, né, que são conhecidas aí no mercado, para de fato explorar essa brecha. Né? Então, se você já faz esse processo de gestão, gerenciamento e análise de vulnerabilidades, você já acaba fechando, por exemplo, uma porta de entrada, que são utilizadas aí por malwares. Né? E essas vulnerabilidades, obviamente, você executa esse processo junto ao ambiente do cliente, você vai identificar um volume razoável de vulnerabilidades, né? E aí, como que o cliente prioriza a ação para a correção dessas vulnerabilidades? Sim, o ideal, né, extremamente recomendável, o que a gente vê no dia a dia, né, aqui das organizações que a gente atende, é a atuação das vulnerabilidades que são altas e críticas e que possuem ali, por exemplo, exploits públicos, né? Ou seja, um código já publicado ali na internet, né? E através desse código, por exemplo, tanto os malwares quanto os atacantes utilizam desses códigos para explorar essas vulnerabilidades. Ou seja, então o ideal é que se priorize as vulnerabilidades altas e críticas e as vulnerabilidades médias e baixas fiquem para um outro plano de gerenciamento das vulnerabilidades da organização. Maravilha. Muito bom. E ainda falando da questão de vulnerabilidade, eu acho que isso vai bem de encontro com a questão de gerenciamento dessas vulnerabilidades, porque nem sempre uma vulnerabilidade que tem uma criticidade baixa, ela não precisa ser um foco. Muitas vezes ela tem uma criticidade baixa, mas para o core business do cliente, para a operação do cliente, ela acaba se tornando algo extremamente, com uma criticidade extremamente alta. Então acho que também é muito interessante a gente falar de gestão de vulnerabilidade, mas também falar da parte de análise dessa vulnerabilidade, análise do risco daquela vulnerabilidade versus o ambiente do cliente, né? Então, por exemplo, você tem às vezes uma vulnerabilidade muito simples, muito fácil de corrigir, mas que para o ambiente do cliente ela é crítica para ser corrigida, ela pode ser altamente explorada, e de repente você tem uma vulnerabilidade de uma criticidade muito alta, mas que no contexto geral do cliente ela não exige tanta preocupação quanto uma vulnerabilidade inferior. Então, eu acho que além da questão da análise da vulnerabilidade, do scan da vulnerabilidade, a análise da vulnerabilidade e a análise do ambiente do cliente faz todo sentido, né, dentro de elencar essa prioridade. Perfeito, né? Muito importante, né? Muito bem colocado o que você colocou, é importante também, Igor, é que tudo isso que nós estamos comentando aqui é muito relevante para o ambiente das empresas como um todo, mas, obviamente, cada empresa ela deve
customizar este cenário, essa preocupação em segurança da informação, essa atuação com segurança da informação, dado o mercado em que ela atua. Né? Entender o quanto a LGPD impacta nos seus negócios, né? Se a empresa é uma empresa regulada, ela entender e atender as demandas regulatórias também do seu órgão regulador, enfim. E por meio dessas análises, você consegue identificar, né, de forma mais eficaz e de uma forma orientada e eficaz a criticidade, o nível de criticidade dessas vulnerabilidades, né, identificadas por meio do Vulnerability Assessment. Sim. Bacana. E, inclusive, até é um exercício que eu acho legal fazer. A gente pensa muito, por exemplo, em elemento químico. A gente fala, todo elemento químico ele tem um risco, certo? Mas quando você analisa, por exemplo, como um elemento químico se comporta, onde ele está armazenado, esse risco pode fazer toda a diferença. Então, armazenar gasolina é perigoso? Se for no lugar quente, sim. Se você armazenar gasolina num lugar frio, tem zero perigo. Então, assim, é a mesma coisa com a vulnerabilidade. Ela pode ter muito risco, de repente, para o ambiente industrial. De repente, você pega essa mesma vulnerabilidade e transporta ela para um ambiente, por exemplo, de serviços, ela pode não ser mais tão crítica. Ou, de repente, ela é uma vulnerabilidade que não é crítica para quem trabalha no ambiente financeiro, mas para o ambiente de sistema escada, sistemas mais específicos, ela pode ser muito crítica. Então, você precisa ter, de fato, o alinhamento do plano de criticidade com o que a empresa, né, com o dia a dia da empresa, com todo o comportamental da área de tecnologia. Perfeito. E partindo da máxima, né, que hoje, né, a empresa ela deve se preocupar, né, em como ela vai responder a um incidente. Né? Nem todas as empresas, nenhuma empresa está 100% segura. Né? Porque hoje você pode estar seguro. Amanhã existirão outros tipos de ataques, outras metodologias que podem tornar o seu ambiente defasado e, consequentemente, você estar exposto a novas vulnerabilidades. Dessa forma, a empresa também deve focar num plano de resposta a incidentes. Perfeito. Uma coisa que a gente tem visto bastante, Clóvis, até teve um estudo que a nossa área de inteligência de mercado nos trouxe, um estudo da IBM que é praticamente unânime que todos os especialistas de segurança da informação têm a consciência que não é possível a gente monitorar 100% o ambiente, onde a gente não garantir 100% que ele estará íntegro. Então, corrobora com essa tua visão de que a gente precisa estar sempre atualizado e monitorando essas questões. Perfeito. E tendo um plano de resposta a incidentes devidamente implementado, né, novamente, trazendo a própria recomendação que o Thiago comentou anteriormente, ele deve ser testado periodicamente. Né? Esse plano de resposta a incidentes, neste plano, é recomendável que ele contenha um plano de continuidade de negócios definido, né, desenvolvido, implementado, testado também, de forma que, quando da materialização de um ataque, a empresa ela vai estar apta e conhecer qual é o modus operandi para que ela continue, né, para que as atividades de alta criticidade identificadas no PCN continuem a operar, né, nos níveis minimamente identificados no PCN, minimizando o impacto de lucro cessante no caso de um incidente. Né? Adicionalmente, um plano de comunicação também deve estar contemplado no PRI. Né? Por quê? Porque a transparência no momento do incidente ela é crucial. Né? Entenda-se transparência, você comunicar os seus stakeholders, né, críticos, estratégicos, de forma eficaz. Aquela comunicação efetiva, não falar nem mais nem menos, mas comunicar o suficiente para você apresentar para eles, né, que você está preocupado e está atuando na resposta ao incidente também. Isso vai minimizar também o impacto, né, o dano à imagem e reputação da empresa. Num primeiro momento, obviamente, esse risco de imagem e reputação ele vai ser afetado, porém, num espaço de tempo mais curto,
você vai recuperar o prejuízo. Né? Inclusive, isso é um ponto interessante, porque, principalmente com a entrada da LGPD e tudo mais, as pessoas têm muito a ideia de que a gente precisa trazer um arcabouço gigantesco de soluções, comprar toda a sopa de letrinhas que o Gartner define e tudo mais, quando na verdade muito mais importante do que tudo isso é você ter um plano de mitigação e um plano de resposta a esse incidente. Perfeito. Então, por exemplo, né, quando se fala muito sobre multa em cima da LGPD, né, multa sobre vazamento de dados, sobre perda de dados e tudo mais, o fator decisivo que vai dizer se você deve ou não ser multado e o tamanho dessa multa, ele vai diretamente de encontro ao seu plano de respostas e seu plano de comunicação. Então, se você tem um plano de resposta, né, como o Clóvis disse, não existe um ambiente perfeito. Né? Todo ambiente tem uma brecha, uma hora pode existir o ataque, grandes chances de acontecer o ataque. A questão o quanto você vai estar preparado para responder esse ataque e para comunicar sobre esse ataque. Então, Legal. se você tiver um vazamento de dados, a grande linha divisora é quanto tempo você vai demorar para comunicar sobre esse ataque e se você vai, de fato, comunicar as pessoas que são necessárias, né? Os stakeholders ou mesmo o proprietário dos dados e tudo mais. Isso. Então, acho que essa questão do plano é muito importante e muitas vezes as corporações compram um caminhão de soluções e não param para pensar num plano efetivo. Perfeito. Isso acontece comumente. Comumente, é muito comum. E uma coisa também, Clóvis e Igor, que pode até ajudar no aperfeiçoamento, por exemplo, dessa resposta a incidente, além da análise de vulnerabilidades que a gente comentou há pouco, é a questão do próprio pentest, né, em si. Uhum. Porque no pentest, a organização ela vai ter a visão do ponto de vista de um atacante, entendeu? Então ela vai conseguir se preparar e se responder melhor a esse incidente e aperfeiçoar todo o seu plano ali da organização, com base Legal. nesses testes. Muito bom, muito bem colocado, Marcos. Inclusive agora, né, passando dessa discussão aqui de um cenário prévio ao incidente, onde a empresa está trabalhando de forma proativa, preventiva, o incidente ocorreu. O que aconteceu? O que acontece agora? Como que as empresas atuam? Como que um Red Team pode apoiar a empresa no momento da materialização do risco de um ataque ransomware, Marcos? Bacana. Inicialmente a gente faz toda a parte de análise dos IOCs, né, ali do artefato. A gente faz o processo de isolamento da rede, né, para evitar, por exemplo, que esse ransomware ou esse malware específico ele se transporte para outras partes da rede, né, faça o processo de movimentação lateral, porque o objetivo de fato é esse, né, impactar Sim. todas as máquinas, tá? E, então nós ajudamos nessa parte em específico, né? E o recomendável também é que, caso a organização sofra, né, por exemplo, desse tipo de ataque aí de ransomware, que não efetue de fato o pagamento, né? Porque geralmente as organizações que efetuam o pagamento dificilmente eles obtêm os dados de volta, né? Então é interessante também ter todo o processo de backup, né? Enfim, e ali depois ir fazendo todo o processo de reestruturação do ambiente, né? Vai subindo esse ambiente por partes, né? Subindo essas máquinas por parte para evitar que esse malware se espalhe por toda a rede. Então é necessário que se isole o ambiente. Né? Maravilha. Desculpa, Clóvis. E uma coisa importante, ainda adicionando o que o Marcos mencionou, é a questão de quando está acontecendo devidamente o ataque, né? É aquela questão de War Room, né? A sala de guerra, onde tanto o Red Team quanto a parte do Blue Team eles se ajudam, nem diz o Marcos, a questão da parte de isolar, de verificar os IOCs, da parte ferramental, o que a gente tem visto hoje em dia no mercado é a parte de ferramentas de orquestração. Então, muitas ferramentas, muitas atividades no momento do incidente, que são, por exemplo, de verificar se um arquivo ou se um e-mail ele está em mais de uma caixa, a gente consegue fazer essas tarefas automatizando junto com uma ferramenta de orquestração. Como foi mencionado, o tempo é dinheiro, então quanto antes a gente identificar por onde está a lacuna desse ataque, a gente consegue também trazer melhores ganhos nessa resposta de incidentes. Muito bom, muito bom. Essas ações que vocês muito bem colocaram, né, elas podem estar contidas num plano de resposta a incidentes. Perfeito. Né, trabalhando também no plano de continuidades voltado para plano de recuperação de desastres,
né, ela apoia fortemente a empresa na identificação da causa raiz do problema, numa análise forense para identificar a causa raiz, identificar a abrangência, né, do impacto, e também na recuperação do ambiente infectado e retorno à normalidade. E é muito importante aqui, trago para vocês também, que muitas empresas elas possuem um plano de continuidade de negócios e um plano de recuperação de desastres desenvolvido, mas que não se conversam entre eles e também não estão convergentes com o processo de gestão de backups. Então é interessante que a empresa ela entenda, né, que os projetos eles devam estar interligados, eles devam convergir, porque a estrutura de segurança da informação só vai trabalhar de forma eficaz quando todas essas frentes de atuação, né, que permeiam os 3 pilares, né, pessoas, processos e tecnologia, eles se converjam para um resultado eficaz. E também um ponto bastante interessante é que todas essas informações, tanto do momento prévio quanto do momento do incidente, elas devem ser reportadas de forma de forma contínua e tempestiva para a diretoria executiva. É relevante que a empresa ela mantenha o board, os órgãos de governança corporativa internos devidamente comunicados, até para aumentar o engajamento desse público também. Com certeza. Só pegando um gancho na questão do backup, né, uma coisa que era mais comum no passado, ainda acontece em algumas empresas, mas tem mudado muito, é a questão da gestão do backup. Né? O backup, durante muito tempo, ele foi um filho de ninguém. Então, você tinha fita de backup, você tinha um cara que ia lá e trocava aquela fita de backup, e o máximo que esse cara tinha de plano era o seguinte: olha, eu preciso fazer um backup na segunda de manhã, na terça de manhã, na quarta de manhã, um backup na sexta de manhã e na sexta à noite, que é meu semanal, a cada 15 dias um backup quinzenal, a cada um mês um backup, e era esse o plano que o cara tinha. E aí a gente começou a perceber, principalmente de 2 a 3 anos para cá, uma migração muito forte da responsabilidade do backup para dentro de cibersegurança, né? Backup ele deixou de ser uma matéria de infraestrutura e ele passou a ser uma matéria de cibersegurança, justamente pela questão do ransomware, dos vazamentos de dados. Então, assim, era muito comum no passado você ter um backup onde backupeava-se e só descobria se funcionava ou não a quente, no dia que precisava. Agora você tem toda uma questão de planejamento desse backup, de múltiplas instâncias. Então, eu ainda mantenho a fita em muitos casos, mas eu ainda utilizo backup em nuvem, eu utilizo um disaster recovery eficiente em nuvens de terceiros, numa Azure ou numa nuvem similar. Então, o backup tem vindo para dentro de cibersegurança de uma maneira muito consolidada e, na minha opinião, já com um certo atraso, porque isso, desde sempre, deveria ter sido uma matéria dentro da própria cibersegurança. E, na minha opinião, isso vem de encontro justamente com essa questão de começar a pensar em plano de resposta eficiente. Um backup demorar 20 horas para ele voltar, hoje em dia já não é mais uma coisa que pode acontecer. Eu preciso de um backup que eu consiga voltar ali, pelo menos de maneira granular, em 30 minutos, 1 hora, 2 horas já começa a ficar complicado, 5 horas, talvez a diretoria já não goste mais tanto assim do meu backup. Então, existe um movimento muito grande de trazer isso para dentro de cibersegurança e fazer o backup evoluir como, de fato, uma matéria de cyber mesmo. Perfeito, Igor. E a gente entende realmente e acompanha o mercado e está sendo... Sim. A gente presencia que esse movimento está sendo executado pelas empresas mesmo. Sim, com certeza. E acho que cada hora mais, principalmente com a adoção da nuvem em larga escala, acho que o pessoal começou a perceber que, acho que aqui eu tenho um caminho legal para começar a ter uma política de backup eficiente, um retorno eficiente, começar, de fato, ter uma política em cima de backup. Exato, Perfeito. Porque ali estão todas as informações da organização, né? O coração da organização. Se você não tem uma política adequada de backup, a organização simplesmente ela vai à falência porque ela vai perder todas as suas informações ali por conta de um incidente, por exemplo. E o retorno mais rápido de um ransomware é o backup. A parte, o jeito mais fácil de eu voltar à operação é um DR e um backup. Exatamente. Perfeito. Alguma ação específica adicional do time de SOC, Thiago? O importante é sempre, como eu mencionei, essa interação entre todas as equipes, né? Você falou até a questão de
ser claro no momento do ataque, né? Então, tá todo mundo no mesmo barco, a gente tem que tratar esse incidente, então é sempre a clareza dos fatos que a gente vai conseguir sair dessa questão. Muito boa a sua colocação agora, Thiago. Por quê? Porque nesse momento, né, a gente identifica que tudo que foi planejado e testado no momento antes ao incidente, ele vai ser executado na prática, ao vivo. Né? Então, uma vez que os testes geraram resultados eficazes e foram melhorados, né, os pontos críticos foram trabalhados e melhorados, a empresa ela vai atuar de uma forma mais assertiva para responder ao incidente no momento que ele ocorre. E, atrelado a tudo isso, de novo, nós trazemos para vocês aquele ponto de extrema relevância, que é o quê? O treinamento e capacitação. Perfeito. Né? E uma ferramenta que pode ser utilizada também nesse momento, quer dizer, pode ser implementada e testada antes, e que vai ser muito, muito bem utilizada e de forma eficaz, é um tabletop exercise, né? Que por meio dele, os diversos níveis da empresa vão conhecer quais são as ações que devem ser executadas, né? E, consequentemente, o tempo de realização dessas ações vai estar minimizado, né? Otimizado, melhor falando, e consequentemente gerando resultados positivos para a empresa no tempo de resposta e no nível de perdas de informações. Perfeito, é isso mesmo. Não é só treinar as pessoas, mas também treinar o board, treinar as soluções que estão monitorando. Será que todas as soluções estão monitorando? A gente, beleza, tem lá uma solução que está enviando os eventos, enviando logs, mas será que estão todos os logs que são necessários para que eu faça uma monitoria e depois, posterior, uma forense, por exemplo? Então, é testar todas não só soluções, mas monitoramento, pessoas. É bem importante a questão da conscientização e do treinamento, né? Exato, é uma junção de diversos fatores de ali várias que áreas, leva, né? de várias áreas, né, que leva a um objetivo final, né? Então tem toda a questão da conscientização, ali tem a parte de efetuar toda a análise do perímetro, né, da organização, tanto interno quanto o externo, né? Porque por mais que os atacantes explorem, por exemplo, a questão do ataque de ransomware por meio de phishing ou o spear phishing, que é mais direcionado para as organizações, eles podem também explorar vulnerabilidades na camada externa, né, ali das organizações. E podem obter, por exemplo, uma RCE, né, uma execução de código remota, pode acessar esse servidor, implantar esse malware lá dentro. Então é extremamente importante essa junção, né? Questão da conscientização, análise de vulnerabilidades de forma automatizada, né, que é o VA, dentro do interno quanto o externo, e o processo de pentest recorrente para identificar, de fato, as portas de entrada que ali um atacante poderia utilizar, por exemplo, para afetar essa organização, de alguma forma. Perfeitas colocações. Né? E um ponto importante também para ser considerado aqui é que todo esse cenário que nós estamos discutindo aqui, eles devem extrapolar o ambiente da empresa. O que eu quero dizer com isso? Hoje, alguns órgãos reguladores, né, por exemplo, o Banco Central, o Bacen, a SUSEP, né, do setor de seguros, elas recomendam, né, as circulares, os documentos normativos desses órgãos reguladores, eles recomendam que essas ações sejam implementadas também, sejam asseguradas pelos seus fornecedores críticos. Então, fornecedores críticos, você identifica como os fornecedores críticos estratégicos da empresa, por meio de um PCN. Né? Então, se você identificou que ele é crítico, você também deve garantir que eles mantenham um nível de maturidade em segurança da informação minimamente igual ao praticado pela instituição. Perfeito. Né? E isso aí, quando a gente vai entrando mais para a parte do pós-incidente, é aquela questão das lições aprendidas, né? Então, sempre na área a gente costuma falar que a gente tem que sempre responder os 5W e 1H. Talvez uma área mais gerencial, a área do Clovis, o 2H, né? Que seria o quanto custou a questão do incidente. Mas sempre é buscar saber quando, como, onde. Então, a gente responder sempre essas questões para retroalimentar toda a cadeia, né? Então, todo o ciclo do incidente, a gente tem que ter sempre uma lição aprendida, porque a gente errar tudo bem, mas
persistir no erro, às vezes, não é a melhor solução. E um ponto interessante aí, falando de CIEM, né, falando um pouco de ferramenta, o CIEM nesse ponto ele é bem legal porque você consegue criar muito uma linha de tempo sobre incidentes passados, incidentes presentes, e você consegue, em cima disso, criar, de repente, gatilhos para prever incidentes futuros. Então, você começa a fazer com que, olha, eu tive um incidente X, esse incidente ele ocorreu nesses vetores assim, assim, assim. Aquilo consegue virar uma base de conhecimento para no futuro você criar ali um playbook, você criar um runbook de riscos cibernéticos. Também, e entender como é que o incidente passou. E falar, cara, em cima disso aqui, eu não consigo dizer quando vai acontecer outro incidente, mas eu consigo me preparar. Eu consigo dizer, olha, quando o incidente tiver com essas características ou próxima disso, eu consigo fazer uma resposta mais rápida, uma resposta mais eficiente. E a orquestração também, que a gente comentou no começo, ajuda nisso também. Porque eu também consigo, em cima de histórico anterior de incidentes, criar dentro da própria ferramenta de orquestração, dentro do SOAR, uma maneira de incidentes, obviamente, menores, de menor criticidade, mais pontuais, ou de repente pontuais e de ampla, por exemplo, incidentes em desktops, incidentes em grandes quantidades de máquinas, você consegue fazer uma automatização para, de uma maneira mais eficaz, mais rápida, reduzir o tempo de resposta. Então, é nesse momento que você começa a entender tudo que você desenhou de plano versus o que você tem de ferramental versus o dia a dia. Então, eu desenhei um plano onde eu preciso ter toda uma documentação. Eu tenho um CIEM que entende todos os eventos que eu tive. Eu tenho um pentest que capta mensalmente, semestralmente, trimensalmente, todas as vulnerabilidades que eu tenho. Com tudo isso, eu consigo cruzar com o meu plano e dizer, olha, então eu tenho uma camada efetiva de segurança. Né? E aí, lembrando, não é uma segurança 100%, mas ela vai estar pelo menos mitigada em 100%. Perfeito. Maravilha a sua colocação, Igor. Bom, abrangemos aqui o momento prévio ao incidente, né? A situação que como a empresa deve responder à situação durante o incidente, pós o incidente. Fizemos, né? A empresa identificou a causa raiz, restabeleceu o ambiente para a produção, voltamos ao normal. Como que a gente poderia atuar? O Thiago muito bem colocou aqui lições aprendidas, relatórios de lições aprendidas, eles são fundamentais para que a empresa possa melhorar toda a sua estrutura, né? De novo, em nível de pessoas, em nível de processos, em nível de tecnologia, para, né, garantir a resposta mais eficaz numa possível nova ocorrência. E aí, quais outras ações a gente pode discutir aqui, trazer para os nossos ouvintes? Sim, tem análise também por parte do time de inteligência cibernética, né, o Threat Intel. Então, por exemplo, nós realizamos toda a parte de análise do site em si ali na Dark Web, por exemplo, né, que é utilizado por grupo, né, de grupos de ransomware, identificar quais informações daquela organização que foram criptografadas, que foram vazadas, até para a empresa se comunicar também, responder a esse incidente para LGPD, por exemplo. Ou seja, entender o nível de criticidade das informações que foram vazadas também. Então é interessante também essa análise, né, do pós-incidente, né? Quais arquivos da organização que foram vazados, né? Muito bom. Como o Igor mencionou, é você criar uma base de dados, que nada mais é do que lições aprendidas, e segui-las, né? Então, beleza, nossa equipe tinha o devido treinamento? Não, a gente tinha treinamento. Mas será que o treinamento estava de acordo? Então é revisitar todo o processo, toda a cadeia do processo que foi desenhado e ver se realmente ele está efetivo ou aonde que foi que teve um gap para que a gente possa não sofrer novamente um ataque. Ou até questão de ferramental mesmo, de repente determinado ferramental não funcionou como deveria, ou se funcionou, mesmo assim deixou passar alguma ameaça. Então vamos dizer assim, um exame de consciência mais profunda, entender todo o incidente, entender todo o documental que existiu, os vazamentos em Deep e Dark Web, bom, então com isso aqui, com essa imagem do instante zero do incidente, o que eu consigo melhorar, né? Aqui até que a gente estava conversando antes de começar o podcast, criar uma maneira onde mesmo sem saber qual será o próximo incidente, eu minimamente vou mitigar e vou saber o que eu consigo me preparar para caso ele aconteça, eu já esteja preparado. E nós temos até uma solução interessante que é fornecida pela própria Red Belt, né? Que é o ArtThreat, né? Uma ferramenta que nós utilizamos para fazer a emulação de ameaça cibernética. Então nós conseguimos ali, por exemplo, realizar as ameaças com base nos malwares que são conhecidos, ransomware e etc. E um ponto extremamente interessante da ArtThreat
é que os próprios desenvolvedores ali, eles são também analistas, né, desenvolvedores de malwares, então eles fazem o processo de engenharia reversa e edição desses malwares, e eles melhoram esses malwares para que nós possamos ali, por exemplo, testar a camada de segurança interna da organização. Por exemplo, se um CrowdStrike está pegando essa ameaça, etc., né? Antivírus, né? E entender o tempo de resposta dessas ferramentas. Então, esse processo de emulação também é extremamente importante para a gente identificar como nosso ambiente iria se comportar no caso de um ataque cibernético. Eu acho que isso no pós-incidente é muito legal, porque você consegue ter uma visão geral do incidente, do que aconteceu, consegue criar novos playbooks, runbooks, consegue criar todo o arcabouço e falar, bom, então vamos simular o que aconteceu aqui há um tempo atrás e a gente não conseguiu pegar? E aí você simula efetivamente, você consegue entender. Bom, então da maneira como eu estou hoje, eu conseguiria estar mais protegido do que há um mês atrás ou há 2 meses atrás, quando eu tive o meu incidente de cibersegurança. Então isso é muito legal, essa questão de simulação de ataque, porque você começa a olhar e fala, pô, legal, eu tenho SIEM, eu tenho SOC, mas eu estou de fato protegido? Será que eu não preciso fazer o tuning em alguma solução? Será que não tem alguma coisa que eu preciso comprar? Então é bem interessante isso, porque isso vira um ciclo, né? Então você faz o pentest, você faz a simulação de ataque, você faz as melhorias, criação de playbook, de runbook, você vai estruturando tudo isso para, de novo, né? Nunca 100%, mas cada dia mais você tem uma etapa a mais de proteção. É um processo de melhoria contínua. Exatamente. Né? Você pega as lições aprendidas desse cenário, desse incidente, né, que se materializou, você trabalha com eles dentro da sua estrutura de segurança da informação, da tecnologia que você dispõe, dos processos que estão lá desenvolvidos, dos planos que estão desenvolvidos, do nível de capacitação e treinamento das pessoas, para que você possa melhorar todo esse arcabouço, né, e robustecê-lo para que no futuro você possa atuar de uma forma mais eficaz. Exatamente. Né? E sempre um ponto bastante relevante, ser muito transparente junto aos stakeholders, porque a comunicação eficaz e assertiva, ela minimiza os impactos relacionados à imagem e reputação. E essa questão da transparência chega bem de encontro com o que o Igor mencionou na questão de, putz, beleza, será que meu problema é ferramental? Será que tá faltando algum... o meu problema pessoal? Meu time de segurança ele tem a expertise para tomar a ação devida, para mitigar, para restabelecer o ambiente? Então, vai bem de encontro esse ponto também mesmo. E só um ponto rápido para complementar, muitas vezes as pessoas acham que para você melhorar o ambiente você precisa de investimento, precisa de um budget maior, precisa de mais... E muitas vezes não é isso. Às vezes você tem investimento certo, você tem ferramenta certa, o que falta de fato é uma análise. Você fala, não, peraí. Então, se eu fizer aqui um treinamento, de repente gratuito, Sim. ou uma palestra de conscientização, ou mesmo entendimento das ferramentas, eu consigo, sem o investimento, melhorar o meu nível de maturidade. Então, também tem essa questão de você fazer uma análise mais ampla, para você não cair naquela vórtice de sempre comprar, e você, de fato, não tem um plano desenhado, você não tem uma estruturação de um treinamento ou algo parecido. Muito bom. Bom, agradecemos, pessoal, a todos que nos ouviram nesse Redcast, tá? Que tratamos aqui um ciclo de um ataque ransomware, as ações que as empresas devem implementar no momento prévio ao incidente, durante o incidente e pós-incidente. Né? E peço que nos acompanhem aí nas redes sociais e no canal YouTube para mais eventos como este. Muito obrigado a todos.